botão direito do mouse na bandeirinha do Windows, Sistema. De importante nessa tela tem o processador Core i7, a memória RAM, quantidade de memória RAM instalada, 8 GB, o tipo do sistema, 64 bits, isso é muito importante para saber quais programas são compatíveis, né? E a edição do Windows, no caso aqui o Windows 11 Pro. Só isso, de importante só isso. Para saber o armazenamento do explorador de arquivos, na partinha amarela, clique em este computador ou meu computador, dependendo do Windows, e aqui vai ter os HDs ou SSDs. No caso aqui tem um SSD de 500 GB para o Windows e um HD de 1000 GB ou 1 TB para salvar os arquivos. Se o seu computador tem placa de vídeo dedicada, ou se você quer saber se ele tem, siga para a parte do usuários intermediários. Para saber um pouco mais de informações, nós vamos utilizar agora o gerenciador de tarefas. E existem 4 maneiras de abrir o gerenciador de tarefas. Claro que vai ter a mais útil e a menos útil, mas eu vou mostrar todos. A primeira é clicando com o botão direito do mouse em qualquer parte livre da área de trabalho e gerenciador de tarefas. A segunda é clicando exatamente em cima da bandeira do Windows com o botão direito do mouse e gerenciador de tarefas. A terceira maneira é a combinação de teclas Ctrl Alt Del ou Delete e gerenciador de tarefas. E a última, mais prática, é a combinação de teclas Ctrl Shift e ESC, que já abre diretamente o gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador de tarefas a gente vai clicar em desempenho. Em desempenho a gente vai ver as mesmas informações que a gente viu na aba sistema, mas mais detalhadas. Aqui a gente vai ter o processador, memória, lá onde a gente viu só os discos de armazenamento, aqui ele vai dizer se é HD, se é SSD e acompanhar o uso, né, também. A conexão Ethernet seria cabo e Wi-Fi se tiver. E aqui a placa de vídeo. Vai ter o modelo da placa de vídeo, temperatura e o uso atual dela. Aqui a gente pode ver a memória dedicada da GPU, da placa de vídeo, o DirectX que ela suporta e temperatura, são as coisas mais importantes, fora a utilização, é claro. Aqui no processador dá pra gente ver que ele tem 4 núcleos, 8 threads, 9 MB de cache, são coisas importantes também. Mas aqui ele só mostra a utilização por um núcleo completo, pela utilização total do processador. Caso você queira ver a utilização por núcleo, você vai clicar com o botão direito, alterar gráficos, processadores lógicos. E aqui ele vai mostrar o uso de cada núcleo. Um conselho que eu dou, né, uma dica. E aqui em configurações, e onde tem página inicial padrão, tem escrito processos, você coloca desempenho. Porque assim, toda vez que você abrir o gerenciador de tarefas, ele já vai abrir na aba de desempenho. Não precisa mudar. Agora vamos deixar as coisas um pouquinho mais difíceis e mais interessantes. A gente vai esquecer a aba Sistema e Gerenciador de Tarefas. Agora a gente vai utilizar informações do sistema. Então vamos para Windows mais R, MS Info 32. Vamos lá. Nessa aba aqui a gente tem as mesmas informações básicas, como processador, memória RAM, versão do Windows e o tipo do Windows. Mas a gente tem outras informações interessantes e importantes, como por exemplo a fabricante da placa-mãe e o modelo do chipset da placa-mãe, que é o H61. Também temos
a informação do BIOS, né, fabricante, versão e o modo que o BIOS está, ou seja, está em modo F. Poderia estar em Legacy, mas está em modo F, que é do Windows 11. Uma informação interessante também, que vai tomar um pouquinho de tempo, mas é interessante saber. Aqui ajudaria muito um técnico se tivesse o modelo da placa ao invés dessa informação. Aqui tem escrito To be filled by OEM. To be filled by quer dizer para ser preenchido pela, e OEM quer dizer Original Equipment Manufacturer, ou seja, fabricante original do equipamento. Para ser preenchido pelo fabricante original do equipamento. A Golden Tech deveria ter colocado aqui o modelo da placa-mãe. Das duas, uma. Ou a Golden Tech não fabricou a placa-mãe, ela é apenas uma montadora, né? Ela repassa para o cliente final. Ou ela simplesmente fabricou, mas não quis colocar. Eu acho que a primeira opção é a mais provável. Aqui, nessa aba lateral aqui da esquerda, a gente tem praticamente todas as informações de hardware e software. Por exemplo, uma coisa interessante, importante também, aqui em componentes, você pode ir, por exemplo, aqui na armazenamento, colocar discos, e aqui eu vou saber o modelo do meu SSD, NX512, é um SSD NVMe, e também o modelo do HD, que é um Toshiba HDW-D110. Informações mais detalhadas como velocidade, armazenamento e bem assim detalhado mesmo. E não só disso, tem de todo tipo de hardware e software que esteja incluso aqui no Windows vai ter essas informações. E caso você queira acessar essas informações com muita frequência, você pode vir aqui arquivo, exportar, coloca só um nome aqui, por exemplo, info, e salva. Ele vai pegar essas informações, todas as informações que estão aqui, e vai colocar lá na área de trabalho, que foi onde eu coloquei para salvar, como arquivo de texto. Então, tanto você pode abrir a qualquer momento, quanto você pode enviar, por exemplo, para um técnico que solicitou as informações do seu computador, porque aqui vai ser bem mais detalhado. Vou cancelar aqui. Você também pode ver muita informação do computador, de todos os dispositivos físicos e de software também, né, virtuais, através do gerenciador de dispositivos. Tem a maneira, como é que eu posso dizer, comum de acessar, que seria botão direito na bandeirinha do Windows, e gerenciador de dispositivo. E tem uma maneira também mais sofisticada, mais bonitinha, que eu acho, que é o Windows mais R. Aí vai dev mgmt.msc, que dá no mesmo, só é mais legal. E aqui você vai também ter informações de rede, aqui vai ter vídeo, placa de vídeo, componente de software, de som. Você vai ver se todos os drivers estão instalados. Inclusive eu vou dar outra coisa que dá para ver aqui é os núcleos do processador, quantos núcleos tem. E às vezes você chega nessa parte aqui e tem algum driver, né, com ponto de exclamação ou dispositivo desconhecido, e você não consegue instalar o driver porque você não sabe qual é o dispositivo. Então, dando um exemplo, vou por exemplo aqui na dispositivo de interface humana. Eu sei que tem duas coisas conectadas na USB, mas não sei qual é qual, e se eu precisasse baixar o drive eu não saberia o que é. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu clico com o botão direito, propriedades, detalhes, descrição do dispositivo. Eu coloco IDs de hardware, clico com o botão direito, copio esse código, vou no navegador, colo e pesquiso. Então aqui eu já sei que é um teclado da Dell, que é o que eu uso. Eu sei qual é o dispositivo pela aquela ID de hardware que ele cede, né, aqui. Então você pode fazer isso para achar o modelo do
do equipamento, né, do periférico que você está tentando instalar.